Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Vamos lá, né, para a nossa leitura de hoje. Mais um dia, né? Jesus aqui conosco. Graças a Deus por isso. Início de semana abençoado para a glória de Deus. E nós vamos caminhando aqui. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e continuar aqui com a nossa leitura. Jesus, eu quero muito te agradecer, Pai, por esse momento, por esse dia, por esse início de semana, Pai, que o Senhor está nos dando. E eu sei, Senhor, que o Senhor tem cuidado de tudo já. O Senhor já tem preparado para nós todos os nossos dias já estão escritos, Senhor, no livro que o Senhor já preparou desde o momento que nós nascemos. E nós queremos muito, Senhor, ser participantes de todo esse projeto que o Senhor fez para nós. Por isso nós desejamos cada dia mais, Senhor, estar com o Senhor em relacionamento, estar com o Senhor meditando na Tua Palavra, entendendo o propósito do Senhor para nós. Muito obrigada, Jesus, por aquilo que o Senhor tem construído e ainda vai construir no nosso interior através da Palavra. Pai, muito obrigada, Jesus, por mais esse dia que nós estamos aqui para juntos estarmos lendo, meditando, entendendo um pouco mais da Tua Palavra, Jesus. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Nós estamos dentro dos evangelhos, né? E a gente vai continuar aqui a partir de Mateus capítulo 15, que é Jesus repreendendo, né, a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei por causa de mãos não lavadas, né? Nós comemos com as mãos limpas. Vamos ler aqui. Vamos lá. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 1 até o versículo 20. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. E respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus, ele não está mais obrigado a honrar seu pai e sua mãe dessa forma. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, e isso o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? E ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Mesmo texto em Marcos, capítulo 7, do versículo 1 ao 23. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? E ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo
Me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou com sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isso. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram uma explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. E continuou: o que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Bom texto, né, gente? Jesus está criticando e ao mesmo tempo mostrando para os seus discípulos uma questão de o que se deve seguir verdadeiramente. Uma lei deixada pelo Senhor, né, um princípio dentro da lei, dentro dos mandamentos, ou uma tradição religiosa. Quando a gente fala de tradição, muitas pessoas acham que isso tem a ver com os próprios mandamentos, com a lei de Deus, e não. As tradições que Jesus está dizendo aqui, que os fariseus e outros religiosos seguiam, eram ensinos, leis, né, que eles tinham colocado como regras para se ser um religioso naquela época. Então, para se ser, por exemplo, da turma dos fariseus, que era uma turma de religiosos da época, era uma das seitas, né, do judaísmo na época, seguir algumas regras. E, por exemplo, uma delas era justamente ter que lavar as mãos. Cada vez que você fosse comer, existia todo um ritual de lavagem das mãos, ou mesmo quando se chegava da rua, eles tinham que tomar banho para se limpar cerimonialmente, para estar puro. Então, tinha todas essas tradições. Tradições nada mais é do que regras que são passadas de pai para filho através de uma tradição ou religiosa, ou cultural, ou de uma cidade, ou de um povo. Isso existe em qualquer linha que vocês possam imaginar. Existem tradições não só religiosas, existem tradições culturais, né? Que a gente sabe que cada região ou cada estado do Brasil ou fora dele tem as suas tradições. Isso significa tradição, algo que é passado de pai para filho como algo que deve se seguir para estar naquele contexto religioso ou simplesmente cultural de uma cidade ou de um país. Então, o que Jesus está dizendo para os discípulos e para os mestres da lei, para os fariseus, é que eles pregam, falam muito mais das suas tradições, das suas regras religiosas, para que alguém consiga ser um religioso segundo os ensinos dele, do que olhar para a própria lei de Deus. Então, quando ele cita essa questão do pai e da mãe, honrar pai e mãe, Jesus está falando porque ele conhece algumas das tradições aqui dos fariseus dessa época, que era se entregar para servir a Deus ali no templo ou como fariseu, e quando eles faziam isso, eles abandonavam os pais à mercê da sociedade. Então, principalmente o filho homem, naquela época do judaísmo, era alguém que precisava ter em mente que ele era aquele que ia cuidar dos pais na velhice. Então, geralmente, o primogênito
era o responsável, o homem, né, principalmente, era o responsável por cuidar dos seus pais na velhice, na idade mais avançada. Ia precisar dar todos os cuidados para aqueles pais quando eles envelhecessem. E então esses homens que queriam fugir dessa responsabilidade diziam que eles iam servir a Deus a partir daquele momento como fariseus e que eles então não poderiam dar atenção devida aos seus pais, honrando pai e mãe. Então percebe que Jesus está dizendo assim, vocês para seguir o seu próprio coração, não ter a responsabilidade segundo a lei de Deus, vocês anulam com uma tradição de vocês. Então Jesus está dizendo que muitas vezes nós anulamos um princípio da palavra de Deus, colocando outra tradição no lugar e que aparentemente aquela tradição é boa, é bacana, né, é legal, é honrosa, mas se você está anulando ou se você está negligenciando um mandamento de Deus, uma lei de Deus, nada daquilo adianta. Deixa eu dar um exemplo, tentar dar um exemplo prático aqui para nós, né? Então, é como se eu dissesse assim, bom, eu tenho a minha família, né, marido, filhos, pessoas que eu estou inserida como família, mas eu decido simplesmente servir a Deus integralmente na igreja, fazendo vários trabalhos de segunda a domingo, e com isso eu deixo o meu marido sem os cuidados devidos dentro de casa, eu deixo os meus filhos à mercê de qualquer pessoa para cuidar, né? Eu deixo os meus afazeres de casa, né, para poder estar na igreja ou nos trabalhos da igreja. E isso anula os princípios de Deus quanto ao cuidar, a esposa ser a mulher sábia dentro do lar, quanto aos filhos que devem ser criados pela própria mãe, né, dando a educação necessária. Então percebe que servir a Deus integralmente não é algo ruim, mas se eu fizer isso abandonando os principais princípios da palavra, que é ser uma boa esposa, que é ser uma boa mãe, que é ser uma boa mulher dentro da minha casa, sem ser sábia, eu vou estar anulando os mandamentos de Deus. E isso vai desagradar a Deus, com certeza. Deus não está se agradando. Mas eles acham, mas você não está a semana inteira dentro da igreja, orando, fazendo os trabalhos da igreja, servindo a Deus, indo para as ruas fazer evangelismo. Tudo isso é maravilhoso, desde que você não esteja negligenciando um princípio bíblico. Então Deus nunca vai te pedir algo que vá negligenciar a própria palavra de Deus. Então não existe essa história de anular a palavra por outros afazeres ou outras tradições que você está colocando como prioridade. Então anular o que a palavra de Deus já diz vai fazer com que você esteja também pecando contra o Senhor. E aí ele vai direto ao ponto dos alimentos, né? Fora essa questão de anular as tradições, o que Jesus está falando aqui com eles é sobre a questão de alimentos impuros ou puros, né? Até Marcos cita que nesse momento Jesus declara que todos os alimentos são puros, né? Porque no Velho Testamento a gente tem essa questão de alimentos puros e impuros, né? O que os judeus poderiam ou não comer. E isso eu não acredito que tenha sido anulado, mas existem princípios da palavra que eles não servem de forma integral para nós hoje, porque não tem a ver com o nosso contexto de vida. Vou dar um exemplo prático. Por que será que Deus não permitia ou não permite, né, que os judeus comam carne de porco, por exemplo? Né? Nós sabemos muito bem que pelas leis higiênicas a carne de porco ela tem inúmeras situações de contaminação, ok? Então naquela época eles não tinham geladeira, naquela época eles não tinham essa questão da higiene, né, de ter um lugar para limpar o alimento, ou para lavar as mãos toda hora, ou para lavar panelas toda hora, né? Então eles tinham uma situação cultural muito, muito difícil para manutenção de alimentos. Então isso fazia com que eles não pudessem comer alguns tipos de alimentos que trariam prejuízos para a sua vida como um todo, né? Eles iam ficar doentes. Então imagina, a gente sabe de uma doença que tem no porco que gera loucura, né? Na mente humana, por causa de eu não sei, uma bactéria, alguma coisa assim que existe na carne de porco, que se ela não for muito bem feita, muito bem higienizada, muito bem cozida ou frita de preferência, assada, né? Isso pode gerar uma doença no nosso cérebro. Então, você imagina isso há
5.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, com esse povo no deserto, se eles pegassem um animal, o porco, por exemplo, e cortassem as carnes e guardassem aquelas carnes de forma bem né, difícil ali, sem uma conservação correta, o quanto de pessoas não teriam morrido por diversas doenças dessas questões aí da alimentação errada. Então, eu acredito de verdade, gente, que toda lei que Deus deixou na palavra, ela tem o seu fundamento, tanto espiritual quanto físico, para o nosso corpo, para a nossa mente, para o nosso coração. Então, se Deus proibiu algumas coisas lá no Velho Testamento, através de Moisés, isso não quer dizer que tenha a mesma aplicação para nós hoje. Porque o nosso contexto cultural é outro, a nossa vida, né, a tecnologia chegou até nós, e Deus então permite que nós venhamos a nos alimentar com outros tipos de alimentos que naquela época era proibido, porque Ele sabe que hoje não há tanta contaminação como naquela época. Então a gente precisa ter muito cuidado com essas questões, porque a gente pode estar pegando um princípio bíblico, anulando ele por uma outra situação, mas ao mesmo tempo a gente também pode pegar uma lei do Velho Testamento e colocar ela à risca para os dias de hoje e que ela não se aplica mais hoje. Então, olhar para a palavra de Deus, entendendo por que Deus falou aquilo, por que Ele colocou aquela lei daquela forma, faz toda a diferença. E o Espírito Santo, ele é especialista em nos ensinar aquilo que nós precisamos conhecer dentro da palavra. Então, muito cuidado, Jesus está nos chamando a prestar atenção naquilo que nós estamos realmente seguindo como princípios bíblicos ou como tradições humanas. Então, se o teu coração ele está voltado realmente a agradar a Deus, nós precisamos pensar muito mais no próximo, nós precisamos muito mais amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, do que ficar nos firmando em tradições humanas, em regras humanas, em estar entrando em juízo com o nosso irmão. Ele fala que do coração procedem todas as coisas ruins, né? Olha o que vem do coração, que é essa questão do que sai da boca, né? Comer não faz mal, mas falar algumas coisas com certeza. Mas as coisas que saem da boca, que vêm do coração, são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos. Então ele vai falando de tudo que procede de dentro de nós. Por que Jesus fala isso também, gente? Porque na verdade, o primeiro lugar onde o pecado ele nasce, ele toma realmente forma, é dentro do nosso coração, pelos pensamentos que nós acumulamos. Então tudo aquilo que eu penso na minha mente, tudo aquilo que eu entendo, tudo aquilo que eu passo a pensar, meu pensamento fica ocupado com aquilo, é isso que o meu coração vai processar e é isso que vai sair da minha boca. Então o que tem ocupado a sua mente? A palavra de Deus, os princípios de Deus, o próprio Deus tem ocupado a sua mente para que isso te transforme, para que isso mude a sua forma de pensar, para que você comece a ver a palavra de Deus como realmente essa vida para você, esse pão, né, que todos os dias nós precisamos, e aí automaticamente o nosso coração ele vai sendo purificado, e aí sim nós nos tornamos puros, porque aquilo que vai sair da nossa boca é vida de Deus, vai fluir o rio de Deus de dentro de nós. É disso que Jesus está falando aqui para nós. Meditem nessa palavra que com certeza tem muita coisa aqui para Deus falar conosco. Retirada do norte, a cura da filha da mulher cananeia. Vamos ver aqui o que Jesus faz mais uma vez através da cura, né, de milagres. Mateus capítulo 15, versículo 21 ao 28. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e perguntaram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Mesmo texto está lá em Marcos,
capítulo 7, versículo 24 ao 30. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. E ele disse: deixa que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. Jesus mais uma vez mostra para que veio, né? Nós olhamos e nitidamente o texto diz, Jesus dizendo que ele não veio para os gentios, ele não veio para as outras nações. Tiro e Sidom, gente, se vocês olharem no mapa, são regiões que são fronteiras com Israel. Então não são territórios das 12 tribos de Israel, não são territórios dos judeus, são territórios vizinhos, são nações vizinhas, mas que a fama de Jesus já tinha se alastrado, né? Os milagres que ele vinha fazendo, a forma com que Jesus vinha conduzindo o seu ministério, já tinha chegado a muito longe, né? Não só Israel conhecia já Jesus, mas os arredores. E essa mulher creu, mesmo sem ser uma judia, mesmo sem ser alguém relacionada aos judeus, ela teve uma fé que moveu a sua ida até Jesus para buscar a cura pela sua filha. Ela sabia que Jesus tinha poder para curar a sua filha endemoniada. Então percebem que mais uma vez a palavra está mostrando para nós que Jesus é enfático em dizer que ele veio para a casa de Israel, ele veio para os judeus, ele veio para começar esse ministério do reino de Deus dentro de Israel e com os judeus. Mas quando uma mulher como essa vinha até ele e demonstrava a fé que eu e você hoje temos, que somos gentios, que não somos judeus por nascimento, por origem, Jesus demonstra então que essa mesma fé que age naquela mulher, age em nós hoje, e é por isso que nós somos alcançados pela graça de Deus. Mas Deus inaugurou esse ministério do reino de Deus até os confins da terra, por isso que nós fomos alcançados. Mas nesse momento Jesus está dizendo, ainda não é tempo dos gentios serem alcançados, mas já que você veio até mim, já que a sua fé realmente foi ativada, vá em paz, a tua filha já está curada. Eu gosto muito de ver esses textos porque a gente percebe que o que move o poder de Deus, o que move o mover de Deus na nossa vida não tem a ver com a nacionalidade, não tem a ver com ser homem ou ser mulher, não tem a ver com o tanto de estudo que você tem da palavra, mas tem a ver com a fé, com a credulidade que nós temos a respeito de Jesus, de quem ele é, o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, que pode fazer qualquer coisa pela minha vida e pela tua vida. É isso que essa mulher demonstra. O retorno através de Decápolis, muitos milagres. Gente, aqui vai começar um texto. Lembra que eu falei para vocês sobre aquele endemoniado de Gadara, que Jesus atravessa o mar, que a tempestade se levanta e ele acalma o vento e o mar, e os discípulos ficam maravilhados. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E ele chega do outro lado e aquele jovem, né, endemoniado vem até ele e ele liberta aquele jovem. E aquele jovem quer seguir Jesus, quer ir atrás de Jesus, e Jesus diz, não, você vai ficar com a sua família, você vai ficar aqui na sua cidade, você tem muito para fazer aqui, é para você contar o que Deus fez na tua vida. E eu falei para vocês que o resultado disso seria uma segunda vinda de Jesus até essa mesma cidade, né, Decápolis, que são 10 cidades ali próximo a Israel, no lado norte, se não me engano, e o resultado vai aparecer. Esse moço que foi liberto por Jesus já começa um processo de evangelização e os resultados começam a aparecer. Vamos ver? Mateus capítulo 15, versículo 29, 30 e 31. Diz assim, Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O
O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos vendo, e louvaram o Deus de Israel. Mesmo texto, Marcos, capítulo 7, versículo 31 ao 37. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou o Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando-lhe que impusessem as mãos. Depois de levá-los à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse, Efatá, que significa abra-se. Com isso os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contasse a ninguém, contudo, quanto mais ele o proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Então, Jesus continua caminhando, né, fazendo ali seu trajeto, e agora ele vai para a região de Decápolis. Vamos ver o que vai acontecer lá. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 32. É a continuação aí do texto. Jesus chamou seus discípulos e disse, tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam, onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. E ele ordenou à multidão que se assentasse no chão, depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Marcos capítulo 8, do versículo 1 ao 9, mesmo texto. Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes, tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam, onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão, e eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes e tendo-os despedido. Aí vai entrar na sequência aqui do outro texto. Percebem que Jesus está na região de Decápolis e existe uma grande multidão novamente ao seu redor. E ele mais uma vez faz a multiplicação de pães e peixes, porque ele não vai despedir a multidão sem comer nada. Já fazem 3 dias que essa multidão está perto de Jesus, ouvindo seus ensinos. Jesus fazendo a cura de muitos doentes, né, pessoas que estavam precisando. E o evangelho está sendo ministrado ali, ensinado arduamente durante todo esse tempo. Vamos continuar. A exigência de um sinal. Mateus capítulo 15, versículo 39, um único versículo. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 1 ao 4. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que mostrasse um sinal do céu. E ele respondeu, quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera
pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Mesmo texto, é o último texto de hoje para nós, Marcos capítulo 8, versículo 10, 11, 12, 10, 11 e 12. Entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova. Pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: por que esta geração pede um sinal miraculoso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado. Depois nós vamos continuar o de Mateus lá, porque ele vai continuar falando sobre essa questão dessa multidão estar em Decápolis, e Jesus vai continuar fazendo grandes milagres nessa região por causa justamente daquele homem que ficou para evangelizar aquele lugar, e ele realmente fez um grande trabalho ali, né? A região de Decápolis, ela foi totalmente evangelizada por esse homem e por tantos outros que viram o milagre que Jesus fez, e Jesus pôde fazer grandes milagres naquela região. Mas nesse último texto que a gente leu agora, que fala sobre essa exigência de um sinal, toda hora os fariseus, os mestres da lei, os grandes religiosos, eles queriam que Jesus mostrasse através de sinais miraculosos que ele era o Filho de Deus. E Jesus, queridos, toda vez que eles falavam isso, Jesus era enfático em dizer de que ele não ia fazer nenhum sinal que eles queriam para demonstrar que ele era o Filho de Deus. Tudo que ele estava fazendo já era uma demonstração do poder de Deus, do reino de Deus sendo estabelecido na terra. Porque a autoridade que Jesus vinha ministrando, os milagres que ele vinha fazendo e tudo que estava acontecendo ali nesses últimos tempos em que Jesus estava atuando no seu ministério já era um grande sinal. Mas ele disse assim, para essa geração perversa e adúltera, que significam pessoas que estão totalmente desviadas da palavra, que estão totalmente corrompidas pelo pecado, não vai haver outro sinal a não ser o de Jonas. Nós falamos esses dias atrás sobre esse sinal, porque já foi pedido esse sinal, e Jesus fala sobre esse sinal de Jonas. O que é o sinal de Jonas, gente? É a questão da morte e ressurreição de Jesus durante os 3 dias. Jonas é a pregação lá do livro de Jonas. Ele fica preso num grande peixe durante 3 dias e 3 noites, e depois Deus o lança para fora para pregar arrependimento em Nínive. Quem nunca leu essa história, ou quem não está com a gente desde o início aqui na leitura, vale a pena voltar lá. O livro de Jonas é bem pequenininho, acho que são 4 capítulos. Vale a pena você dar uma olhada na história desse profeta que Deus levanta para pregar numa cidade gentílica, né? Nínive não fazia parte do território de Israel, mas o Senhor envia Jonas, um profeta naquele momento, para pregar arrependimento em Nínive. E Nínive se arrepende. Então, Jonas precisou ficar 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe para ser levado para aquela cidade, porque ele não queria, né, ir para lá, porque aquela cidade era muito perversa. Mas o Senhor o leva. Eu estou contando aqui bem rápido a história, dão uma lida lá, meditem nessa palavra de Jonas, vocês vão entender. Jesus está dizendo assim: eu vou ter que morrer pelo pecado de toda a humanidade. Vou ficar longe do meu Pai durante 3 dias e 3 noites. Vou ficar no ventre da terra, né, sepultado, morto, para ressuscitar e trazer vida, então, para todos aqueles que se arrependerem, todos aqueles que se converterem dos seus maus caminhos terão a oportunidade de estar comigo, de ter vida de verdade. Então, Jesus está dizendo, esse vai ser o sinal que vocês vão ver. O mesmo sinal de Jonas. Para os fariseus, para os mestres da lei, muito provavelmente fazia sentido isso que Jesus estava falando naquele momento. Eles sabiam da história de Jonas, eles sabiam o que tinha acontecido na história de Jonas. Então eles deviam deduzir o que eu estou falando com vocês aqui. Mas o coração desse povo estava tão endurecido que eles se sentiam totalmente afrontados por Jesus. Eles não raciocinavam, eles não pensavam que Jesus estava, na verdade, falando com eles a respeito de uma profecia que já tinha sido dada no Velho Testamento a respeito da morte e ressurreição de Jesus. Nós sempre somos, gente, pessoas que nos tornamos ofendidas facilmente quando nós estamos cegos para o pecado, sabia? Quando a gente fica cego para o pecado, a gente tem a tendência de se ofender facilmente com as pessoas, principalmente quando isso diz respeito ao nosso pecado, né? Então, quando alguém fala para mim que eu estou num pecado,
E se esse pecado tem cegado a minha mente, o meu coração, eu vou me sentir totalmente ofendido. Eu vou dizer, quem é você para falar do meu pecado, né? Quem é você para mostrar algo? Quem é você para dizer que você tem razão? Eu vou continuar fazendo isso, pronto, acabou. Tem pessoas que são exatamente assim. E é disso que Jesus está falando. Não vai adiantar, né, falar com vocês a respeito do pecado de vocês, porque vocês se sentem totalmente ofendidos. Mas o sinal que vocês buscam de que eu sou filho de Deus vai ser dado. O mesmo sinal de Jonas vai ser dado. Eu vou morrer, vou ressuscitar ao terceiro dia e vai ser pregado arrependimento para todos aqueles que desejarem se arrependerem. Se vocês, como judeus, não querem, nesse momento Jesus está querendo dizer isso, os gentios vão querer. Então todo aquele que se arrepender dos seus pecados vai ser salvo, Jesus está dizendo. Amém, queridos? Meditem nessa palavra, a gente vai ver um pouquinho ainda sobre essa ascensão, né, desse evangelismo em Decápolis, a gente vai ver um pouco sobre isso ainda. Os fariseus e os saduceus e todos os religiosos vão continuar cutucando Jesus, ele vai continuar no seu ministério avançando, curando muitas pessoas, deixando, né, o reino de Deus bem latente para eles. O reino de Deus é chegado, arrependam-se, vamos trocar a mentalidade, né, pela mente de Cristo, e com certeza as pessoas vão sendo alcançadas, e isso está tudo aqui registrado para que a gente possa entender o projeto, né, o propósito de Deus para a humanidade. Amém? Deus abençoe, gente. Amanhã, se Deus quiser, a gente vai continuar aqui, para a honra e glória do Senhor, a gente vai continuar a nossa leitura, se Deus quiser. Tá bom? Deus abençoe, ótima noite para vocês e até amanhã.